Olá! Bem-vindo a mais um vídeo. Vamos continuar a nossa viagem profunda. Uma viagem ao tempo em que os povos africanos viviam em conexão total com a sua espiritualidade. Uma espiritualidade viva, presente em cada batida do tambor, em cada colheita, em cada decisão da comunidade. Mas essa harmonia foi quebrada. A colonização não destruiu apenas reinos, culturas e economias. Ela destruiu o mais sagrado, a alma espiritual do povo africano. E nesse vídeo, vamos entender como isso aconteceu e por que um sistema criado dentro de uma cosmovisão não pode ser simplesmente implantado em outro povo, com outra forma de ver o mundo. Se esse tema toca teu coração e tua consciência, já deixa teu like, compartilha com quem precisa acordar e, se ainda não for inscrito, já clique em inscrever-se, porque aqui no Cosmovisão Sagrada a gente resgata o que é sagrado de verdade, não segundo o Ocidente, mas segundo as raízes dos povos. O que é cosmovisão? Por que isso é importante e por que falamos tanto sobre isso? Cada povo tem sua forma de ver o mundo, sua cosmovisão. É a lente espiritual e cultural que organiza a vida, o tempo, a relação com os outros, com a natureza, com os deuses e consigo mesmo. A espiritualidade africana era baseada em coletividade, ancestralidade, equilíbrio com a natureza e respeito ao invisível. Daí surgiam os sistemas de justiça, economia, liderança e família. Já a visão ocidental é outra, individualista, racionalista, materialista. Ela separa o sagrado do cotidiano e vê a natureza como um recurso, não como um ser vivo. O primeiro conflito existiu quando os europeus destruíram o sistema africano e impuseram o deles como se fosse universal. Mas um sistema só funciona quando nasce da cosmovisão do povo. Trocar isso gera confusão, crise e destruição da alma coletiva dos africanos. Corpo e sexualidade, do sagrado ao pecado. Hoje iremos falar sobre como o corpo e o desejo sexual passaram do sagrado para o pecado. Antes da colonização, em diversas culturas africanas, o corpo não era visto como algo pecaminoso ou sujo. Por ao contrário, era um elemento sagrado, uma extensão visível da espiritualidade. Como destaca Cheikh Anta Diop, os africanos antigos viviam em harmonia com os ciclos da natureza e com o corpo como símbolo da criação. A sexualidade, nesse contexto, tinha um papel espiritual, educativo e ritualístico. Por exemplo, em várias regiões da África Ocidental e Central, ritos de iniciação sexual eram acompanhados por anciãs e lideranças espirituais, que ensinavam aos jovens não só sobre o corpo e o prazer, mas também sobre o respeito mútuo, o equilíbrio e a sacralidade do ato sexual. Como explica Ife Amdiome, escritora e antropóloga nigeriana, a sexualidade fazia parte do universo sagrado, e não havia a ideia de pecado ligada ao desejo ou à nudez. A nudez ritual era comum em várias etnias, inclusive entre os Igbo, Yorubá e povos do Sahel. O corpo nu não causava excitação sexual descontrolada, pois era compreendido dentro de um contexto cultural onde o desejo não era estimulado pelo tabu, mas sim pela maturidade espiritual e pelo entendimento do propósito maior do corpo e da sexualidade. A excitação, portanto, não era estimulada pelo tabu, mas sim pela maturidade espiritual e pelo entendimento do propósito maior do corpo e da sexualidade. O corpo, nu ou vestido, era primeiramente um receptáculo do espírito, um meio para a procriação e para a continuidade da vida e da ancestralidade. A ideia de pecado ligada ao corpo ou ao desejo não existia. Em vez disso, havia uma compreensão de equilíbrio e desequilíbrio, e a sexualidade era vista como uma força poderosa que precisava ser honrada e orientada, não escondida ou envergonhada. Oyeronke Oyewumi, pensadora iorubá contemporânea, aponta que nas sociedades pré-coloniais a mulher não era definida por sua sexualidade, como ocorre hoje sob os paradigmas ocidentais. Ela ocupava posições centrais nos cultos, nas decisões comunitárias e nos rituais religiosos. A mulher era guardiã da vida e da fertilidade.
mediadora entre o mundo espiritual e o físico. A ruptura colonial. Com a chegada da colonização, tudo isso foi quebrado. A imposição da moral cristã europeia baseada na repressão sexual, no pecado e na culpa, destruiu essa cosmovisão africana. O corpo virou carne, o prazer virou pecado, e a mulher negra foi transformada em objeto, ora hipersexualizada, ora desvalorizada. Os colonizadores projetaram no corpo africano seus próprios desejos reprimidos e, ao mesmo tempo, impuseram vergonha e disciplina sobre os africanos. A nudez, antes vista com naturalidade e respeito, passou a ser lida como indecência. A sexualidade, que era educativa e ritual, passou a ser vigiada e punida. Isso dissociou o corpo da espiritualidade, gerando séculos de repressão, culpa e quebra da autoestima coletiva dos africanos e africanas. A mulher negra, especificamente, foi duplamente oprimida. Sua ancestralidade espiritual foi apagada e seu corpo passou a ser visto como um instrumento de prazer exótico. Muitos homens brancos desejavam o corpo da mulher africana, mas recusavam reconhecê-la como igual à mulher branca. Esse racismo sexualizado ainda ecoa até hoje, nas mídias e nas relações sociais. E os homens africanos, como viam a nudez? Segundo os registros de Amdiomi e de outros antropólogos africanos, os homens não reagiam com excitação ao ver uma mulher nua. Isso não quer dizer que não existisse desejo sexual, mas o desejo estava inserido dentro de um contexto de maturidade espiritual, não de fetiche. O olhar ocidental ensinou a erotizar o corpo da mulher de forma fragmentada, escondida e pornográfica, criando essa reação exagerada à nudez que não fazia parte da cultura africana tradicional. A colonização destruiu o lenque sagrado entre o corpo e o espírito, transformou o corpo em vergonha, a mulher em objeto e o prazer em culpa. Como consequência, rompeu-se um dos pilares da cosmovisão africana, o corpo como templo da vida, da fertilidade e da ancestralidade. Autores como Cheikh Anta Diop, Ife Amdiomi e Oyeronke Oyewumi nos lembram que recuperar a espiritualidade africana passa também por curar a visão que temos do corpo, do prazer e da mulher negra. Essa é uma reconstrução necessária para restaurar o equilíbrio perdido. Até o próximo vídeo.